Olá. Ih, sei que você falou em cima. I'm sorry. Pode. Olá, tudo bem? Olha só, nós estamos de volta no podcast da Clínica Climaterium para poder tratar de um assunto muito importante com você, mulher. Hoje nós vamos falar muito mais desse período de climatério, ou do período que especificamente ele começa, que se chama menopausa, e que começa por volta dos 47 anos da mulher. Muita gente sabe o que é o climatério, muita gente já ouviu falar. O que somente as mulheres sabem é que esse período de climatério é cheio de crenças, algumas limitantes, algumas verdadeiras. E é hoje que nós vamos tirar todas essas dúvidas. Dr. Odilon aqui está, da Clínica Climaterium. Um homem absolutamente especialista nesse sentido, com anos de trabalho, com anos de estudo, com lançamentos incríveis, não só aqui no Brasil, mas de reconhecimento internacional. O primeiro podcast foi um grande sucesso e o segundo está aqui para a gente poder começar. E hoje o assunto será crenças limitantes. Doutor, que alegria te receber aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, doutor. A alegria é Odilon. minha. A alegria é minha. Fiquei muito contente da vez passada que eu estive aqui, comentei até com a minha esposa, a Cláudia. Falei, puxa, que legal, encontramos uma pessoa que faz um diálogo tranquilo, né? E espero que hoje a gente possa, que nós possamos, né? Discutir alguns aspectos que vão tirar qualquer dúvida da mulher nesse período do climatério, 40 a 65 anos. Que nesse período, lembro o Wilson, que existe uma datazinha lá que ela para de menstruar. Essa data nós não tratamos, nós começamos a investigar antes dessa data e vamos até pós-data. Ou seja, nós utilizamos esse período de 20 anos, 25 anos, para fazer a prevenção de 72% das doenças que matam a mulher e o homem acima de 60 anos. Isso é maravilhoso, né? Você poder prevenir doenças que podem te levar à morte, né? Aqui no Brasil, a medicina, as universidades e mesmo os médicos são formados para tratar as doenças. Então, hoje, com a inteligência artificial, você pode diagnosticá-las anos, algumas até a partir de 6 anos, outras 18, 19, que vão acometer o paciente. Então, você pode fazer realmente um trabalho preventivo. Bom, mas a Clínica Climaterium já faz isso há muitos anos. O que é novidade hoje é a inteligência artificial. O doutor já faz isso há quanto tempo? Eu faço uso dela desde 1996. Quando que eu trouxe a inteligência artificial, distribuí através de congressos, jornadas, as razões pelas quais ela é importante. Chama a atenção o seguinte, a doença ela tem uma evolução. E ela tem um período que ela começa a querer se manifestar e não se instalou. Então, a medicina preventiva primária que a inteligência artificial oferece, permite você rastrear aquelas pessoas que vão desenvolver a doença. Então, você começa antes da pessoa ter alguma coisa ou alguma enfermidade. E você também usa, através da inteligência artificial, a medicina preventiva secundária, que é aquela que já mostra para você que a doença está instalada, né? Então, a Clínica Climaterium já tem a inteligência artificial com o objetivo de prevenir problemas sérios de saúde no futuro desde 1996. Então, é bastante tempo. É um pouquinho. A Climaterium é a primeira clínica das 3 Américas, antes dos Estados Unidos, Canadá, América Central, América do Sul, que eu tive a felicidade de ir para a Europa, por um problema que a minha mamãe teve, né? Fui lá buscar algumas informações, saber, conhecer, e de repente eu me deparo com o desenvolvimento, estava na primeira geração, era um aparelho enorme, não tinha jeito de trazer aqui para São Paulo, para o Brasil, nada. Mas eu de terceira geração já era algo que você podia carregá-lo, era uma pequena televisãozinha de 21 polegadas, 18 polegadas,
E agora a quarta geração, ele tem o tamanho de um boxinho de 14 por 7 por 5. É um box que você deixa no consultório, né? Você espeta lá no teu computador, ele já tem um programa associado. Essa plataforma que foi desenvolvida para isso te dá todas as informações da qualidade, da quantidade do osso, se você está com a elasticidade adequada ou não, porque antigamente pensava-se que era o problema da falta de cálcio. E o projeto Genoma, que estudou todas as lesões ósseas do mundo até 2021, provou que o cálcio não tem um papel importante, é a proteína do osso que deve ser investigada, e não existia método. E esse método, essa inteligência artificial, é a primeira que consegue rastrear e ver se você está evoluindo adequadamente, se você começou a fazer uma alimentação que está levando a alterações para você, se você introduz algum medicamento e ele está sendo benéfico ou não, então ampliou a visão. Antigamente você dava um remédio e falava para o paciente, volta daqui 1 mês, 2, 3, para ver como ela está. Melhorou? Melhorei. Então você achava que estava tudo bom. Hoje não. Se você não dosar antes, você não faz controle de nada durante e após. Então eu tenho um prazer enorme de vir aqui, conversar com você, tentar passar nesse podcast algumas informações que eu acho que vão ser úteis para as mulheres perceberem que hoje não é tempo mais de esperar, não tem idade para se esperar. Pelo contrário, quanto mais esperar, pior será. Pior. E eu digo esperar agora com relação a tudo, inclusive a vida. O período do climatério, 40 a 65 anos, daqui 10 anos ele vai passar para 75. Por quê? Como o mundo... De 40 a 75? Porque o mundo está envelhecendo. Doutor, mas é muito tempo, são 35 anos de climatério. Então, quer dizer, então, o que hoje é chamado de senilidade, daqui uns 10 anos vai ser chamado climatério. Então a mulher que, eu estou velha, eu estou indisposta, eu já não tenho mais vontade de fazer nada, ela vai se reconstruir novamente. Ela vai ter que se adaptar às mudanças do meio ambiente, que todos nós estamos aprendendo. Mas por muitos anos o climatério parecia que era o fim da vida da mulher. Porque ela parou de menstruar nesse período, não tem mais filho, o marido está trabalhando, ganhando dinheiro, ela ficava presa à casa, a rainha do lar, né? Antigamente chamada rainha do lar, e os cuidados do filho. Hoje não, hoje a mulher tem um segundo, um terceiro emprego, ela é cabeça de casal, ela é CEO de várias empresas. Então é uma mulher ativa, e essa mulher passou a ser submetida aos mesmos efeitos dos homens ao longo de muitos anos, que o homem trabalhava com um estresse muito grande, muita responsabilidade, e vai adquirindo as doenças. Então o que está acontecendo? Essa mulher que está mudando de comportamento, de conduta, de postura, ela vai ter que se cuidar mais. E o período do climatério é a fase ideal para você começar a fazer isso. Então, basta o indivíduo ter esse conhecimento, fazer as dosagens de micronutrientes, oligoelementos, hormônios, vários produtos, e fazer as introduções lenta e progressivamente, né? Doutor, há um mercado perigoso nas redes sociais que diz, olha, a mulher que está no climatério, tome esse complexo vitamínico, tome esse suplemento, e você, isso no Instagram hoje, sobretudo, isso a toda hora você vê influências. É uma venda, né? Digitais, etc. Uma venda sem responsabilidade. Pois então, e às inclusive, vezes a pessoa... a Anvisa fez uma gravação mostrando que tem muitos produtos que são inverdades, é um fake news. Mas o indivíduo quer vender, ou o indivíduo que escuta não sabe, não tem informação. Mas pior do que isso é a mulher estar suplementando onde não precisa. Ótimo. Muito bem, muito bem. Então, eu acho que esse é a mulher vai suplementar B12, ela precisa de B12? Por isso você tem que dosar hoje. É isso. Eu acho que a clínica Climatério tem esse trabalho espetacular, que é dosar, que é exatamente avaliar, rastrear, o que dosar, precisa, em que dosagem precisa, né? Uma cápsula por dia
é 2. Então, assim, esse trabalho da Climaterium, eu acho que ele é muito sério, porque primeiro ele trata de vida. Certo, sem dúvida. Né? Ninguém, em sã consciência, quer morrer. Diz o poeta que a vida é tão bela que dá até pena de morrer. Né? Mas também causadora quem fica nos filhos, nos netos, sem no dúvida. cônjuge. Quer dizer, então, quando a gente hoje fala de climatério, a gente precisa dar um valor tão importante a isso, porque cuidar do climatério significa sobrevida, significa sobreviver mais Viver, anos. né? Sobretudo, viver intensamente qualquer idade que ela tenha. E jamais adquirir doença, porque nós não viemos ao mundo para morrer de doenças. Santo Deus, eu não sei qual é a sua religião, eu tenho a minha religião, mas eu não acredito que o Senhor Criador iria colocar a gente para morrer. Tem alguma coisa errada acontecendo. E, felizmente, esses estudos de rastreamento que nós fizemos na USP a partir de 1979, há 44 anos, é muita coisa. E nós no início sofríamos muito contestações, sabe? Onde se viu, vai tratar da mulher jovem, o Brasil é um país jovem, e você vê que o Brasil está se tornando um país envelhecido. Pois é. Aquela pirâmide, ela acabou. Então, um grande número de pessoas idosas embaixo, com um pequeno número de pessoas em cima. Agora é o contrário, ele está paralelo. A pirâmide está virando um retângulo. Vamos falar de crenças limitantes? Pois não. Vamos falar de 4 paredes. Vamos falar de casamentos que estão se dissolvendo porque o homem não entende nada de climatério e a mulher também não foi buscar saber. E eu vou te fazer algumas perguntas que são realmente crenças limitantes. E que alegria eu poder perguntar isso a quem conhece tanto. Porque vou fazer o possível de responder tudo. O senhor é um médico capacitadíssimo para isso. Mulher no climatério perde o libido? Perde de verdade o interesse sexual? Isso é uma verdade e você comprova dosando alguns hormônios. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que os níveis hormonais dela eram 0,12 e no mínimo ele tinha que ser 70. Aí eu mostrei para ela o resultado, eu falei, dona, olha, essa daqui é uma mulher que está normal e essa daqui é o teu resultado. O que a senhora acha? Nossa, doutor, eu não sabia disso. Então você precisa dosar os hormônios, conversar é muito importante. Você precisa saber que o climatério são alterações do meio ambiente, do corpo e da mente da pessoa. E dessa interação que ela tem no lar. Então a interação com o marido, o casal interagindo bem, conversando, discutindo, olha, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, gostaria de fazer isso, fazer aquilo, isso vai ajudar na aproximação, porque também o desejo sexual é muito pele também. Então às vezes a gente olha o sexo oposto e inspira mais profundamente, mesma coisa com relação à mulher aos homens. É esse contato. Agora, independentemente do contato ou não, a libido diminui com o passar do climatério. 34, 35 anos, a paciente já começa a se queixar alguma coisa, 40, 42 já refere, 45, 46 ela já nota que ela não tem desejo. Não tem desejo, ela gosta do marido, ela quer bem o marido, ela se dá relacionamento bem com ele. Ele oferece para ela tudo que ela desejaria ter, mas falta aquele hormônio que dá o up, né, na paciente. E isso é reposição hormonal? Isso é, agora, quando você fala de reposição hormonal, nós temos que lembrar que reposição hormonal sempre foi feito como um método de você estar com dor, toma um remedinho para dor. O hormônio não se faz assim. O hormônio, você tem que ver a dosagem necessária para cada uma. Então, eu não sou contra dar tratamento por boca, nenhum. Às vezes você é obrigado. Mas a maioria das vezes você tem que colocar a dose que aquela paciente precisa. Nem muito e nem pouco. Então essa paciente vai se sentir bem. Acertando a dose, a maioria das pacientes começam a referir, doutor, eu estou dormindo bem. Não estou esquecendo tanto. As dores que eu tinha no corpo desapareceram. Porque, na verdade, os hormônios atuam no centro cerebral do sono e da vigília, que alteram o que antigamente se chamava que eram doenças psíquicas. Então,
nervosismo, irritação, depressão, angústia, um esquecimento danado das coisas, confundir até com Alzheimer. Se alguém tivesse um Alzheimer na família, já ia falar, nossa, essa aí está ficando também. Então, essas alterações antigamente não eram reconhecidas porque, como as pacientes não preveniam, você pegava as pacientes com doenças ósseas, cardiológicas, endócrinas e psíquicas. Mas, hoje, como você faz esse rastreamento, eu pego muitas pacientes com climatério puro. O que significa isso? É a mulher que está no período do climatério sem enfermidade nenhuma, sem antecedente pessoal, sem antecedente familiar, nada. Então, aí você vai dosar os hormônios, ele está alterado. Aquelas queixas que ela tem é pela falta de hormônio, certamente. Doutor Odilon, o senhor está me dizendo que a mulher, ainda longe do período, a data menopausa, e ainda longe do climatério, estamos falando com 35 anos, ela começa a perder o libido e o desejo sexual a partir dos 35 anos? Não existe uma idade precisa. Eu falar é 32, 35, 37, eu estou cometendo um grave erro, né, de informação. A perda do hormônio é variável, mulher para mulher. Então, eu já peguei mulheres com 58, 60 anos que estão com os níveis de estradiol, que é o hormônio feminino, normais. Está normalzinho, mas o nível da testosterona está baixo. Então, essa paciente eu tenho que repor especificamente aquele hormônio que está alterado. Nós estamos falando de crenças limitantes. E o objetivo do programa de hoje é exatamente esse: esclarecer as crenças limitantes da mulher nesse período de climatério. O período de climatério para a mulher, o senhor recebe milhares de mulheres, e não só de Ribeirão. O senhor recebe fora. Mulheres, inclusive do exterior. Sim, não só de Ribeirão, do Brasil, mas do exterior. Portanto, o senhor lida com o assunto todos os dias. Quando elas se queixam sobre esse período, elas dizem, doutor, eu estou velha. As mulheres têm um sentimento de que climatério é sinônimo de velhice. E essa é uma crença limitante? Isso é uma crença limitante, mas quando ela começa a investigar cedo, você vai explicando, mostrando os gráficos, tudo direitinho, ela vai tirando aquela ideia errada de que ela está velha, que não serve mais para nada, que ela não é uma pessoa atraente, né? Agora, se ela está ativa e faz essas avaliações, faz essas reposições, ela percebe que ela está renascendo. Ela está voltando a ter outros desejos, diferentes daqueles há muitos anos, mas que são possíveis de serem realizados. Então, essa ideia de climatério é velhice, é idade passada, e que a data, depois que ela parou de menstruar a última vez, a data que ela teve a data da menopausa, ela não é mais mulher, isso é uma ideia errada, completamente errada, e é um preconceito. O Brasil ainda é muito machista, mas felizmente, ultimamente, nós estamos vendo a mulher ocupar muito espaço no meio ambiente, nas atividades industriais, enfim. Então, eu acredito que mais alguns anos eu gostaria muito de voltar aqui. Eu gostaria muito de entrevistá-lo aqui. E a gente fala assim, mudou, porque eu já estou sentindo isso há muitos anos. Eu fiz um trabalho com 2.093 pacientes em 1979. 14,5% delas tinham esse problema. É um número pequeno. Sentiam velhas. Não sirvo mais para nada, a única atenção que me dá são meus netos, o meu marido está ocupado o dia todo, porque o homem também sofre essas alterações, só que um pouquinho mais tarde. 65. O homem com 55 anos começa a ter os declínios. E esses declínios, ele tem que fazer as reposições dele. Então, se ele tem uma mulher conscienciosa, então eles vão conviver com uma nova situação, procurando resolver cada um dos seus. Ela vai procurar o médico dela e ele vai procurar o seu urologista que tem essa visão, porque a hormonioterapia, apesar de em 1940 ter começado a ser abordada em todo o mundo, né? Ela aqui no Brasil começou muito recente. Então as pessoas... Eu agora, o mês passado, eu tive num congresso de nutrologia
que me ofereceram para falar sobre o hormônio em mulheres obesas. Então eu fui lá mostrar que o hormônio não engorda ninguém. Ah, calma! Nós vamos falar sobre isso, calma! Que nós vamos falar sobre... A gente tem uma população de mulheres que estão pré-obesas ou obesas importante. 11 milhões e 500 mil pessoas no Brasil no hoje. Brasil. E nós vamos falar sobre reposição hormonal em pessoas que são obesas. Por que a mulher tem receio de falar sobre o climatério para o homem? Isso é mito, isso é verdade, isso é uma crença limitante. O que elas se queixam quando chegam na clínica climatério e diz: olha, doutor Odilon, eu não converso isso com o meu marido, ou porque meu marido não entende, ou porque ele não sabe, ou porque eu tenho vergonha, ou porque ele não vai compreender. Por que as mulheres não relatam isso para os homens, doutor? Então eu vou explicar uma coisa para você muito importante. Eu atendo desde particular até convênios na minha clínica. Todos nós atendemos com o máximo prazer, com o máximo cuidado. O que eu observo é que alguns convênios, a mulher é mais fechada do que aquelas que têm um poder aquisitivo maior, que reivindicam mais. Então, é um problema de conhecimento. Se eu desconheço as coisas, eu não consigo dialogar e resolver os meus problemas. Agora, à medida que a mulher vai fazendo, vai se dedicando, vai repondo, vai vendo os resultados quantificados, porque 70% dos tratamentos que você dá não tem nada e melhora, porque é um problema psicossomático. A pessoa está aumentando ou diminuindo aquelas queixas que ela tem de uma determinada enfermidade. Então, se eu vou lá, converso, explico e dou um remedinho para ela qualquer, mesmo placebo, você tem a remissão do quadro clínico. Olha. Agora, com essas dosagens, a mulher vai aprender e leva o marido. Eu tenho casos lá na clínica, o casal vai junto. Mas então ela não fala porque ela não conhece, não é porque ela não tem vergonha, ou ainda tem alguma coisa que é limite falar para o marido. As de nível inferior têm uma vergonha. As de nível mais superior, informadas, tal, elas já estão mais livres para discutir isso. Eu tenho casos de marido que vão na clínica para eu aplicar hormônio nele, de ele ver o resultado da mulher. Ele vê, nossa, minha mulher melhorou, não tem mais queixas, tem um sono profundo, ela tinha insônia, acabou a insônia. Eu não estou dizendo que o hormônio resolve tudo. Eu estou dizendo o hormônio ligado ao período do climatério, certo? Então você investigou, você viu que está alterado, você repõe, aí a mulher começa a conversar com ele, e se o casal tem um bom relacionamento, ele começa a procurar os tratamentos que são possíveis. No caso do homem, essas alterações hormonais podem estar associadas com alterações da próstata. Então isso também faz o indivíduo ficar mais retraído, com vergonha. Então, o senhor está me dizendo que a mesma vergonha que a mulher tem para falar sobre climatério com o marido é quase a mesma do marido quando baixa a sua virilidade, os seus níveis de Tem uma diferença maravilhosa. Imagina você, eu, homem, para eu ter a relação sexual, eu tenho que ter ereção. A mulher, para ter relação, ela pode estar do jeito que ela está. Então, só o fato de eu pensar que eu não estou tendo ereção já me causa um problema emocional enorme, uma ansiedade enorme. Então, essa discussão do casal vai ajudando ele compreender, ela compreender e procurar as ajudas. Então, quanto antes procurar ajuda, mais fácil de se tratar e de resolver o problema. Então, a mulher, você está me dizendo que a mulher, então, assim, deve, logo nesses primeiros sintomas, chamar o marido para dizer, olha, o que está acontecendo comigo é um período, né? A data da menopausa está se aproximando. A data da menopausa é uma coisa que não tem significado terapêutico. Porque ninguém mais espera a mulher parar de menstruar para começar a investigar alguma coisa ou tratar. Você tem que começar antes, para pegar quando os hormônios estão caindo no início. Isso é com que idade? 35, 35, 36, 37, 38, por exemplo. Nesse congresso eu mostrei lá pacientes com 36, 37 e 38 anos que já tinham níveis mais baixos.
Então, essas mulheres, quando você dose você vê, você interroga. A senhora tem algumas... doutor, eu esqueci de falar. Porque também tem mulheres que têm uma dificuldade de comentar com o médico, né? Se sentem envergonhadas. Eu, graças a Deus, nesses anos aí, 50 anos que eu estou trabalhando com climatério, 44 de fundação, já fazia os trabalhos antes até, e o que eu vejo é o homem percebendo que ele também tem que mudar o comportamento. Agora, não um comportamento de afeminado, porque eu não sei se você tem observado que os efeitos, né, das mudanças de hábitos, costumes sociais, tem, por exemplo, que eu acho um absurdo é você ter um moletom que você não tem zíper para abrir. Você parou para pensar nisso? Você tem que arraiar, descer a calça para fazer xixi. Caramba! Você está imitando quem aí? A postura o quê? Feminina. Só que você não percebe isso. Isso vai entrando no teu meio, no teu métier, no teu relacionamento e se torna até normal, né? Climatério deixa a mulher mais impaciente, mais intolerante? Eu vou voltar a falar para você. Lá no cérebro, na região chamada hipotálamo, existe o centro termorregulador. Taquicardia, batedeira, falta de ar, cansaço, que quando falta hormônio ele começa a mostrar essas queixas. Tem do outro lado o centro sono-vigília, que interfere no sono, na disposição, no ânimo, no cansaço, no esquecimento. Então, se essa mulher está fazendo o segmento desde cedo, você vai saber se aquilo é por algum fator do meio ambiente, antecedentes pessoais dela, antecedentes familiares, ou se é o climatério puro, como eu comentei com você no início. Isso é muito importante. Isso precisa separar bem, né, doutor? Porque você tem os percalços da vida, que independente de climatério ou não, você tem os aborrecimentos da vida, você tem trabalho, você tem filhos, você tem os problemas de família, que hoje são cada vez maiores. Conheço famílias que se dividiram por causa de política, e eu estou falando de famílias de um nível considerável em Ribeirão Preto, né? Então, a gente precisa dividir. Eu queria, muito importante que o senhor dissesse qual é o limite disso, né? O que é período de climatério, e o dia a dia, né? Como é que a mulher consegue perceber? Eu estou muito bravo, estou muito irritada hoje por algo que aconteceu no trabalho, na minha família, ou eu estou muito irritada hoje porque eu estou num período de climatério. Dá para diferenciar isso? Eu costumo dar o exemplo para os pacientes fazendo três círculos concêntricos. E eu mostro que a intersecção dos três círculos, forma lá um que é o climatério. É a mente, o corpo e o meio ambiente. Então, dona, eu tirei essa história da senhora e verifiquei que a senhora não tem nenhum problema emocional grave. Eu fiz os exames aqui da senhora e vi que a senhora não tem absolutamente nada do relacionamento familiar, só me sobra o corpo dela, o hormônio. Agora, nesse interrogatório dos diferentes aparelhos, você vai obtendo informações que falam para você se ela tem muitos problemas, porque tem paciente que fala, não sou estressada, está tudo bem, na minha família não tem problema. Mentira, todo mundo tem, né? Mas você tem que ter uma habilidade muito grande para você conseguir conversar sem ofender e deixar ela se abrir. Porque se você não conta para mim os problemas, eu não os sei, como eu vou poder ajudá-la? Não vai poder tratar, né? Tá. Aquilo que é a mulher, os efeitos do climatério, eles são diferentes. Por exemplo, a mulher que trabalha, né? Então a gente já falou da mulher no período de climatério, que é importante que ela converse com o marido sobre, que ela possa sugerir o que é, vamos procurar uma clínica, vamos procurar um médico. Então, essa crença limitante da casa a gente já falou. E no trabalho? Porque no trabalho... É que você está me fazendo eu ficar pensando aqui. É que no trabalho, às vezes não há tolerância da família. O trabalho hoje é resultado. Todo mundo quer resultado, todo mundo quer isso, todo mundo quer... Então, assim, eu imagino que esse choque de onda
que é o trabalho, a cobrança por resultado pelo departamento, etc., com a onda do climatério. Vou dar um exemplo para você. Sim, maravilhoso. Que ótimo. Eu mandei uma cartinha lá, na época, 1988, para o Ministério da Saúde, que eu queria fazer um estudo do climatério nas indígenas guaranis. E eles me autorizaram. E eu fui lá nas indígenas guaranis fazer. Apliquei as mesmos interrogatórios, tudo direitinho. E apresentei esse trabalho no Congresso de Ginecologia no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O que eu mostrei lá? As queixas das mulheres indígenas eram menores do que as queixas das mulheres civilizadas. Então, quando eu apresentei todos os trabalhos, no final eu coloquei: por favor, me interpreta quem é a civilizada e quem é a indígena a partir desses dados. Então, por que isso ocorre com elas? Porque a partir de 50 anos parou de menstruar, 48, 49, elas passam a ter uma atividade de comando na cara delas lá. Entendeu? Então elas passam a dirigir as atividades. Então elas são valorizadas. Então no climatério eu tenho que valorizar a pessoa. Mas vamos lá, as indígenas, imagino que não tinham esse conhecimento de climatério. Quer dizer, parou de menstruar, nada, é como se fosse uma graduação. Eu fui fazer um levantamento para mim ver se tinha diferença. Elas não sabiam o que era. Eu fui autorizado pelo Ministério da Saúde e fui lá. E fiquei lá, acho que uma semana, se não me falha a memória, 3 ou 4 dias, depois voltei novamente. Quando eu levantei as queixas das mulheres indígenas, eram menores do que as mulheres civilizadas. Isso mostrando a importância do meio ambiente, da valorização de você dar à mulher. Então, se você quer minimizar o climatério em termos de queixa, a mulher precisa ter uma atividade. Agora, eu não posso ter uma atividade que nem o homem. Você tem que ter... vencer, atingir a meta, se não atingir você vai ser dispensado, uma cobrança muito grande, mas no climatério você precisa, fazer a paciente entender que é importante ela ocupar um espaço e mostrar que ela é tão capaz como nos outros que ela já apresentou. Por que as mulheres dizem que no período de climatério elas ficam invisíveis? Que sentimento é esse? Olha, você está falando uma coisa muito complexa, meu Deus do céu, mas vamos lá. Vou tentar passar algumas coisas. Ela não se sente mais bonita, ela não quer mais ser percebida, ela não se acha mais percebida, ela acha que o corpo dela já não é mais notado, ela acha que o fato dela estar no climatério, que é o período de 50 anos, ela já não é mais uma mulher desejada, porque eu preciso cometer uma inconfidência com o Senhor. Eu acho as mulheres de Ribeirão Preto, na faixa de 40, 50 anos, muito bem cuidadas, são muito bonitas, gozando de plena energia, assim, são muito bem cuidadas. Assim. Ribeirão Preto é uma cidade que cuida mesmo da beleza, né? Então, como é que a mulher pode se sentir invisível? Como é que ela faz para não se sentir invisível nesse período de climatério? Primeira coisa que nós temos em relacionamento entre duas pessoas é a admiração. Se eu admiro você, você me admira, eu admiro a minha mulher me admira, fica muito mais fácil de nós convivermos. Agora, se vai chegando no climatério, a mulher vai perdendo os atributos que faziam ela se aproximar dele, entendeu? Ela vai se sentindo invisível mesmo, porque, olha, isso daqui eu não tenho mais, as minhas mamas estão mais flácidas, eu tenho muitas estrias, quando o homem não está nem preocupado com isso. Mas elas, como vão em salão, conversa, olha, eu não tenho, eu fiz todos os tratamentos, estou usando até ultrassom para ficar lisinha e tal. Ela começa a se achar uma pessoa sem valor, ela se desvaloriza. Ela se desvalorizando, ela tem a sensação de invisibilidade. Então, esse sentimento de que a mulher, no período de climatério, se sente invisível, ele é verdadeiro, então. Ele não é um mito. Elas se sentem mesmo assim. A mulher que não teve oportunidade de se informar sobre isso, porque à medida que eu vou adquirindo um conhecimento, eu, sem perceber, eu vou eliminando de mim algumas dúvidas.
Agora, quando eu não tenho conhecimento de nada e esse fato vai ocorrendo, são 25 anos da vida da mulher, não é brincadeira. É um quarto da vida da mulher, metade da vida de muitas mulheres. Então, ela vai percebendo que ela não tem mais importância. Se ela valorizou muito o corpo, mais intenso será essa invisibilidade. Se ela valorizou mais o relacionamento, ela vai lutar para manter o relacionamento, entendeu? Então, essa invisibilidade depende dos aspectos culturais, econômicos, sociais, né? Que vão ajudar ela mais ou menos ficar mais à margem ou não. Por exemplo, esse movimento das mulheres hoje, eu acho que até de uma maneira não tão agradável, mas levantou a mulher lutar, ir atrás, isso é importante. Agora, se ela se acha passiva, inferior, não tem conhecimento, não tem o diálogo, não tem alguma coisa que oferece para o parceiro, ela vai se sentir invisível. Vai mesmo. Olha, que coisa... É impressionante isso. Agora, também não adianta tentar resolver esse sentimento de invisibilidade somente com terapia. Porque aí você na clínica Climaterium, recebendo mulheres não só de Ribeirão, do Brasil e de outros países, uma coisa precisa complementar a outra, porque senão fica esse sentimento de que eu preciso ocupar o meu espaço na sociedade, e as mulheres têm mesmo, e eu sou daqueles que acham que o lugar... Eu sou daqueles que acham que o lugar da mulher é onde ela quiser. Ela não precisa tirar o sutiã na rua. Ela tem que ocupar o espaço dela. Então eu gosto dessa... Realmente, eu sinceramente acho que o lugar... E eu lido com... uma das minhas funções é lidar com futebol, que é um espectro extremamente machista, e eu fico muito feliz com a evolução do futebol feminino, da arbitragem feminina. Eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser, aonde ela quiser chegar. Mas não é só um problema de terapia. Aí ela precisa ter o complemento, e lá sua clínica Climaterium, você complementa isso, né? Não, eu abordo, não tenho condições de complementar isso. Nenhum médico da clínica tem. Agora, não estou falando terapia. Eu estou dizendo complementar com os hormônios, com as dosagens. Sim, aí sim. Ela chegou para mim, eu repus os hormônios e ela continua com essas alterações, eu vou falar para ela, faça uma psicoterapia de apoio, procure um psiquiatra, entendeu? Mas são raros os casos, que quando você está repondo hormônio, ele está em porque o hormônio é modulador do sistema nervoso central. Não existe hormônio, não existe pessoa no mundo que vai raciocinar, vai ter a sua cognição perfeita se ela não tiver os níveis hormonais adequados. Então, ela foi lá, vimos que está alterado, repõe o hormônio e ela continua o mesmo, bom, espera um pouquinho, tem alguma outra coisa. Volto a falar para você, tem o corpo, a mente e o meio ambiente. Então, está onde o problema maior dela? Está na intersecção dos três, então ela está no climatério mesmo. Repõe o hormônio e acaba. Agora, se ela está com uma deficiência hormonal e ainda tem problemas familiares, problemas do trabalho, a dependência econômica, entendeu? Então ela vai tem que ter uma visão, uma abordagem mais ampla, né? Mas é um número pequeno de pacientes que necessitam dessa investigação. Volto a falar para você. Quando eu reponho hormônio que eu melhoro o centro do sono e da vigília, a maioria das queixas psíquicas vão embora, desaparecem. Não é que elas surgiram pela falta do hormônio. Então, é muito importante você fazer esse teste, mesmo para outros profissionais. Só que o profissional tem que dosar, tem que avaliar, tem que acompanhar, né? Para saber se o problema que ela está tendo é emocional ou não. Agora, a quantidade de casais que se separam no período do climatério é enorme. É enorme. Por falta de compreensão, de entendimento, de saber mais, de entender mais sobre a fase da vida, né? Climatério é um período. 40 a 65 anos. Menopausa é uma data. Menopausa é única e exclusivamente aquele momento que ela parou de menstruar só. Você não vai tratar daquilo nunca. É a mesma coisa que eu tratar do teu aniversário.
tratar do nascimento do teu filho, isso não existe. Agora, o período do climatério, ele tem que ser rastreado. Se eu rastreio os ossos, o aparelho cardiovascular, o aparelho endócrino, principalmente a obesidade, e o aparelho psíquico, eu estou reduzindo a maioria das doenças que matam a pessoa, ou melhor, mais precisamente, 72% das pessoas que vão à morte acima de 60 anos. Eu tive a felicidade enorme de 2016 agora, entrar no site do IBGE e verificar eles falando isso. Aí eu falei, puxa vida, eu falei isso daí em 79, o pessoal achava que eu estava meio louco. Olha isso. Então, mas você tem que ter resiliência, esperar, ter calma. O indivíduo xinga e você, tudo bem, tá certo. E não tem outra maneira. Tem que ter muita paciência, se dedicar e a mulher ainda mais com ela. Qual foi o caso, a gente está falando da menopausa, que é uma data, start. Qual é o caso, assim, de menopausa precoce que o senhor viu ao longo de sua carreira, assim? Tem uma que chamou vários. muito a atenção, uma mulher que por exemplo, pode ter isso no período de 30 anos. Qual foi, assim, o período, a data da menopausa mais cedo que o senhor já viu na sua experiência como médico? Existem algumas enfermidades que não estão relacionadas com os níveis hormonais, mas quando a paciente possui aquela enfermidade, o ovário da mulher começa a parar mais cedo. Essa é a menopausa chamada antiga menopausa prematura, hoje climatério prematuro, abaixo de 40 anos. 36, 37, 38 anos, está começando a falhar, não vem, atrasa 1 mês, 2, 3, ela está com o climatério precoce. Então ela tem alguma coisa. A maioria das doenças genéticas ocasionam isso. A maioria das doenças genéticas são as principais causas. Então você tem que fazer o repertório dela, investigar direitinho, perguntar, né, a respeito dos antecedentes familiares com relação à mãe, ao pai, aos parentes, primos, etc. E você aí vai cercando e verificando qual é o local. Mas há um prejuízo nessa menopausa precoce. Se você faz o diagnóstico precoce e repõe o hormônio, não há nada. O problema é a falta do hormônio precoce. Mas se eu reponho precocemente em quantidade... E eu também não posso dar uma dose e ficar esperando dali 10 anos para ver. Eu tenho que dosar, repor aquilo que falta e fazer controles semestrais, anuais, para fazer com que os níveis dela... Eu vou trazer aqui, se eu tiver oportunidade, se você me der essa oportunidade, as curvas que já estão... mostrando como que é essa paciente, por exemplo, a mulher que tem uma queda muito rápida tem mais sintoma, porque faltou hormônio antes. A mulher que tem uma queda mais lenta tem pouco sintoma. Antigamente falava assim, tua mãe menstruou cedo, você vai menstruar cedo. Mentira, não tem nada a ver, cada um é um. Entendeu? Vai depender do número de folículos que são produzidos no ovário. Todos os meses a mulher perde 200 folículos e fica lá para ovular ou engravidar. Então, veja lá, 25, 30 anos de idade, 31, 32, 200 e um fica, 200 e um fica. Não engravida, acabou. Mas todos os meses, vai chegando um momento que o ovário vai se sentindo incapaz de produzir os folículos. Então, é a insuficiência ovariana que nós chamamos. As mulheres que engravidam com 50 anos, 52 anos... 51 anos. Olha, eu não posso exatamente falar para você o que ocorre. Só que hoje nós temos fertilização in vitro. Então hoje a mulher com 56, 58, 60, se ela quiser, engravida. Mas aí nós vamos entrar no... Mas tem muitas mulheres que desejam ser mães fisiologicamente, chegou lá seus 44, 45... já não tem mais óvulo, então eu tenho que fazer uma doação. Eu tenho que pegar um óvulo de uma paciente com o espermatozoide do marido, juntar e fazer uma fertilização in vitro, entendeu? Agora, hoje, nós tivemos aí recentemente uma artista, eu esqueço o nome, Cláudia Raia, né? Isso, a Cláudia Raia. Eu não sei como ela engravidou. Para mim, ela engravidou por uma fertilização. Não tenho certeza, mas lembrando os antecedentes das pessoas, como que avalia a produção hormonal com a idade, eu
fiquei assim imaginando. Agora, hoje você tem meios para fazer um útero de qualquer idade ficar normal para engravidar. A ciência mudou muito. Antigamente, a ciência é assim, espera para ver o que a natureza decidir. Hoje, se você tem o conhecimento, você vai dando condições para aquele útero ficar adequado para conceber e aquela mulher que não ovula mais receber o óvulo. Eu não posso contar algumas coisas aqui que fica até meio desagradável, mas já tive mulheres que me procuraram para encontrar um doador de espermatozoide e me procuraram juntas. Elas estavam com o mesmo problema. Eu falei, olha, filha, eu poderia dizer para você o seguinte, eu vou conversar com algum colega, se ele tem alguém que se propõe a ser doador, isso daí tem um problema grave. Você tem que assinar uma série de documentos, sabe? É uma coisa meio difícil. Doutor, fisicamente, quando a mulher começa a entrar nesse período, eu imagino que hajam sintomas primários, né? Quando se inicia, quando a data é a menopausa, se inicia o climatério. Fisicamente, quais são as 3 primeiras coisas, se é possível mensurar isso, quais são as 3 primeiras coisas que acontecem com a mulher quando ela entra nesse período de climatério? Fisicamente. Fisicamente. A primeira coisa que ela observa, se ela não faz tratamento de nada, é a pele mudar, o cabelo mudar, a tez mudar. Muda como? Fica mais flácido? Fica flácida, muita ruga, entendeu? Ela vai sentindo as mamas, ficaram mais flácidas, né? São os primeiros sinais físicos. Primeiros sinais físicos são. Depois, uma coisa importante é ver se a mulher está perdendo a altura. Porque todos nós, o homem e a mulher, com o passar da idade vai perdendo a altura, porque os espaços entre as vértebras, eles vão ficando menores, menos hidratados. E tem pessoas que perdem 3, 4, 5, já tive paciente que perdeu 8 centímetros de altura. Então, isso leva à corcunda. Não sei se você vê em algumas pacientes a postura de corcunda, sim, que antigamente a gente chamava corcunda das viúvas. E hoje a gente vê que existem pessoas jovens que têm por alteração de postura também, né? Tá, doutor. Esse papo, ele quando você me traz a informação de que o período de climatério vai passar de 25 anos... De 40 a 65 para 40 a 75, nós estamos falando 10 hoje, anos a mais. Levando em conta que o brasileiro vive em média 80 anos, a gente está falando em mais uma metade de vida. Sim. Em mais uma metade de vida. Doutor, 35 anos é muito tempo. É quase uma metade de vida. Então, mas se você pegar, doutor, pois não. No Japão, tem uma ilha lá que sofreu o ataque da Segunda Guerra Mundial, ninguém queria morar nada e foram destinados para os indivíduos idosos. Em média, eles vivem 104 anos. E comem arroz e feijãozinho simples, não tem luxo. Você tem que comer todo dia, passar fome todo dia para você viver bastante. Parece uma brincadeira, mas é verdade. Olha Se você se alimenta muito, você dá ao teu corpo uma quantidade de caloria desnecessária, ele vai ter que acumular. Acumula em forma do quê? De gordura. Gordura no coração, gordura no fígado, gordura no intestino, no abdômen, né? Agora, se você come aquilo que é necessário, você vai ficar com um pezinho seu normal até dar apagada. Doutor, então, olha só como eu acho que essa nossa conversa... Nós estamos falando que uma mulher cujo seu período climatério começa a partir dos 50 anos e que ela pode ir até 75 agora... Volto a falar, o climatério começa a 40 a 65. A Organização Mundial de Saúde vai passar os 65 para 75, porque o envelhecimento que ocorreu no mundo é assustador. Então, eu quero dizer que a mulher, ela vai lá na clínica climatério. Certo. Ela vai passar por uma consulta efetivamente. Certo. Porque a mulher, nesse período, ela acha que ela já não pode mais abrir uma empresa para ela.
Não. Né? Ela acha que ela não pode mais namorar. Ela não pode, sendo viúva, uma mulher separada, se casar. Nós estamos tratando de um assunto nesse podcast que cada entrevista que eu faço com o doutor, eu entendo a seriedade desse assunto. Muito. O senhor não acha que o governo federal, a gente vê campanhas que deveriam mesmo ser feitas? Câncer de mama, câncer de próstata, campanhas de hepatite, campanhas de doenças sexualmente transmissíveis. O senhor não acha que o governo, né, de novo e repetindo, esse longo período de climatério que pode representar até mais a metade de uma vida, o senhor não acha que o governo federal deveria se preocupar, como a Climatério se preocupa, que o governo federal não deveria fazer campanhas de compreensão, de alertas para o climatério? Não é um assunto tão importante para o governo. Eu nunca ouvi o governo federal... Não, é importante. O governo mesmo, o IBGE, publicou que 72% das pessoas acima de 60 anos morrem por doenças crônicas não transmissíveis. Mas você não acha que o governo, por ser um assunto tão sério, não é? Você não acha que o governo vira as costas para esse assunto? Ou deveria tratá-lo com mais responsabilidade? A saúde no Brasil sempre foi relegada a um plano secundário, infelizmente. Só para você ter ideia, vou usar um exemplo da osteoporose. A osteoporose ocorre 8 vezes mais acima de 60 anos do que o câncer de mama. Mas tem uma campanha do câncer de mama extraordinária, todo ano fala. E a osteoporose com a fratura tem 8 vezes mais e ninguém fala nada. Então, o problema, eu não gostaria de entrar muito no problema político, eu tenho que trabalhar com qualquer política, direita, esquerda, centro, né? Mas isso há muitos anos ocorre no Brasil. É uma tristeza você perceber que ainda no Brasil trata-se a doença e não faz-se rastreamento preventivo. O rastreamento preventivo, você tem uma ideia, você faz no teu consultório, você não precisa nada especial, uma caixinha ligado a um computador, paciente entra e senta, você faz e vai embora, rapidinho, 5 minutos, te dá todas as informações. Ainda, em muitos lugares do Brasil, usa-se fazer exame que nos Estados Unidos nem paga-se mais. Então, isso aí é uma coisa complexa, eu pediria a você de coração... Mas a minha pergunta é provocativa mesmo. A minha pergunta é provocativa, porque cada podcast que eu faço com o doutor, eu entendo que, puxa vida, são casamentos que se vão, são vidas que se vão, são relacionamentos que se vão, são empregos que se perdem, por absolutamente falta de informação, né? Então... E as empresas também, eu não sei se você já ouviu, você certamente ouviu falar ou leu, que tem algumas empresas que estão preferindo pessoas acima de 50 anos para contratar. Que são os projetos chamados 50+. E por que isso? Porque, na verdade, quando você está no auge do teu conhecimento, daquilo que você pode transferir para os que estão ao seu lado, o Brasil criou uma coisa chamada aposentadoria. Então o cara fala, eu vou me aposentar, não vou fazer mais nada. Virou sinônimo de invalidez, né? Não faço mais nada, etc. Doutor, uma coisa triste. Que podcast incrível, que podcast maravilhoso. Eu fico feliz. Porque, vou te provocar de novo, aquilo que o governo deveria fazer, o senhor está fazendo nesse podcast. Olha, não é? Que é alertar, que é ajudar, quer dizer, tudo isso, todo esse sofrimento, todo esse período, pode ser resolvido com a inteligência artificial que a Climatério tem, detectando, prevenindo, precocemente. Precocemente. Tudo isso pode ser resolvido com uma reposição hormonal, uma dosagem certa. Um custo mínimo. Se você for somar o que a mulher gasta para fazer o tratamento com todos os exames, durante um ano, ela vai gastar tomando um comprimidinho por boca. Então ela toma
ela vai gastando devagarzinho. Então eu gasto 100 por mês, eu não percebo muito. Mas se eu gastar 1.200 de uma vez do ano, nossa senhora, então também é falta de interpretação. Hoje eu estou provocativo, hoje eu tô provocativo. Não, tá tudo bem. Eu vou fazer mais uma provocação. Eu acho que as mulheres gastam mais com cosméticos, sim. gastam mais com procedimentos do que com a reposição hormonal, que resolveria muito mais do que os dermos, do que o mercado de HPC, que é de higiene pessoal e cosméticos. Você está entrando numa área de difícil, por mais verdade que você tenha, por mais informação, lida com a estética, né? Então, mas de novo a minha provocação. Vale mais a pena investir, sem dúvida, na inteligência artificial, buscando a prevenção dos mesmo problemas. Que você não tenha e a reposição mesmo hormonal. Que você não tenha a reposição hormonal vai me deixar com a pele mais bonita. Estou mentindo? Não estou. A reposição hormonal vai deixar o meu organismo funcionando direitinho. A reposição hormonal vai fazer deixar o meu cabelo bem, vai fazer teu dormir cabelo bem. Bom, o cabelo vai ficar mais bonito, fortes. as unhas mais fortes. Então, vamos fazer reposição hormonal. Fica mais barato do que creme. Então, mas eu acho assim, toda mudança leva um tempo muito grande para você ver ela entrar na vida diária de todos, né? E eu tive essa consciência em 80, quando eu fui apresentar um trabalho em Botucatu. Interior de São Paulo. Fui lá conversar com o chefe lá, tal, de Botucatu, uma pessoa maravilhosa. Eu apresentei para ele e falei, olha, Adilão, eu acho isso lindo, mas você vai levar cacetada que não é brincadeira, se prepare. Eu achei que ele exagerou, mas eu fui percebendo que ao longo do tempo, nos congressos, nas jornadas que eu participava, o pessoal me colocava meio escanteio. Então, graças a Deus, eu consegui, nesse período, construir um espaço meu. E as pacientes que vão lá, olha, te juro por Deus, se você ficar na porta perguntando, a satisfação é grande. Lá você entra de manhã, 8 horas da manhã, às 10 você sai com todos os exames prontos. Olha isso. Você não sou contra, mas você não precisa sair de um lado para outro para procurar um estacionar para colher um exame, entendeu? Então, eu acho que a pessoa com mais idade, ela precisa ser melhor atendida. E melhor atendida para o indivíduo idoso é você, no próprio local, oferecer tudo. Inclusive, não tem escada na minha clínica. Não tem escada. Põe uma rampa aqui, né? Então, pessoas idosas lá, poxa, doutor, legal, entrei. Então, são coisas que dão satisfação para você, entendeu? Mas, infelizmente... Vamos lá, vamos viver dias melhores. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Hoje... O tema do podcast foi crenças limitantes no período de climatério. E olha aqui o que tem de crenças. Nós abordamos hoje mais de 15 tópicos sobre crenças limitantes, mitos e verdades. Eu espero muito que você tenha gostado desse podcast. Se você tem uma mãe, uma avó, né, no período de climatério, esse programa eu tenho certeza que vai poder ajudar muito. E a Clínica Climatério fica na Avenida Independência, 3074. É isso. Avenida Independência. Depois do Balão da Fiuza, tem um estacionamento lá com alguns carros, né? Isso aí. Acomodando bem o paciente. Eu quero agradecer. Sensacional. Não, quero agradecê-lo mesmo. Sensacional. Porque você está permitindo eu falar algumas coisas que há muitos anos foram sendo bloqueadas. E hoje eu falo, inclusive um livro que eu publiquei, Climatério para Mulheres Modernas. Você me traz na próxima? Em 2021, a Amazon está vendendo. Por quê? Você tem que oferecer para a mulher ler, aprender. Eu não tenho nada que falar, não. Vem aqui que eu vou te tratar. Eu vou te tratar por causa disso. Eu vou te tratar por causa daquilo. Mas o médico não, o médico na sua postura autoritária, né, dominadora do conhecimento, que felizmente acabou o conhecimento unicamente exclusivo nos tratados. Eu estudei em tratado de patologia de 780 páginas. Era uma loucura.
você ficava preocupado com coisas que não te interessavam. E aí eu fui devagarzinho aprendendo, eu preciso ver aquilo que acomete mais as pessoas, entendeu? Que me levou a ter a ideia do climatério. Muito obrigado, digo eu. Fiquei feliz com as perguntas que você fez. Você me surpreendeu até para eu raciocinar na hora aqui. Muito obrigado. Obrigado. Nos vemos muito em breve com assuntos tão importantes como esse. Até a próxima, doutor Odilon. Até a próxima e obrigado aos indivíduos que tiveram a felicidade de escutar essa entrevista que você proporcionou. A você que acompanhou esse podcast, quero agradecer a sua atenção. O assunto é extremamente importante para a sua família. Você tem as informações no YouTube, não é? E a gente vai passar o YouTube da Climatério e também no YouTube WCast, onde esse programa já vai estar à sua disposição. Compartilhe, é uma informação gratuita, é uma informação importante que você pode ajudar a sua mãe, que você pode ajudar a sua avó, que você pode ajudar a sua mulher, pode ajudar a sua namorada. É um programa super importante, é muito interessante que você possa compartilhá-lo. A gente está se despedindo desse podcast da Climatério e volta muito em breve com muito mais informação, porque para Climatério o importante não é só viver, mas é viver com saúde, é viver de maneira plena. A Climatério deseja que você tenha uma vida com muita felicidade, no período de Climatério, para sempre. Tá bom? Obrigado, até a próxima.